Quantos amam a palavra de Deus? Ixi. Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Então vamos lá. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Versículo 28. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos agradecer pela sua palavra. Nós estamos sujeitos à sua palavra e pedimos para que o teu Espírito ministre aos nossos corações. Homem nenhum tem poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o teu Espírito, só a tua palavra, a palavra da verdade. Então, Senhor, eu peço a ti para que o teu Espírito esteja ministrando aos nossos corações toda a dureza, todo o empecilho, toda a muralha que seja quebrada em nome de Jesus, que as nossas mentes estejam livres e que os nossos corações estejam abertos, aptos para ouvir a sua mensagem e recebê-la com alegria. Nós oramos pedindo a ti, Senhor, renovo, fortalecimento e uma direção em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Podem sentar-se. Glória a Deus. Existem momentos que passamos a refletir um pouco mais sobre a vida. Às vezes, nós temos aquela crise, a crise existencial, que é a crise na qual nos faz perguntar por que nós existimos, qual é o meu propósito aqui na Terra, por que Deus me criou? E Deus, será que Deus existe? A maioria de nós, ao longo da vida, passa pelo menos uma vez por um momento como esse. Alguns, mais de uma vez, mas no mínimo uma vez. Qual é o propósito da nossa vida? Então a gente passa a refletir. E quanto mais a gente envelhece, eu não sei vocês, mas
pelo menos eu estou com 34 anos, e cada ano olhando para aquilo que Deus tem me dado, para aquilo que nós estamos construindo, olhando para o ministério, olhando para as minhas ambições pessoais, eu me fico perguntando sobre a vida, o sentido da vida, o propósito da vida. Não que eu esteja perdido em relação a isso, mas será que existe algo a mais que nós ainda não sabemos e que muda todo o jogo? E que faz uma diferença grande nas nossas vidas? Então, na medida que o tempo vai passando, nós nos tornamos reflexivos. A Bíblia diz que o jovem deve buscar conselho no ancião, porque a lógica é que quanto mais você vive, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais sábio você fica. A pessoa mais madura, e agora eu não estou falando de idade, ela pensa antes de falar. Pensar antes de falar é uma característica de pessoas maduras. A pessoa madura, ela pensa nas suas ações e nos resultados que essas ações podem proporcionar. A pessoa madura, ela não pensa apenas em si, mas ela pensa nas pessoas que estão à sua volta, nas pessoas que dependem dela. E sacrifício, como Cristo fez por nós, é uma atitude madura. E a pessoa madura, muitas vezes, a vida dela é mais nesse âmbito, no âmbito dos sacrifícios. Então, é o marido que se sacrifica pela casa, é a esposa que se sacrifica pela casa, são os pais que se sacrificam pelos filhos, e assim por diante. Maturidade. Então a gente passa a refletir com a maturidade qual é o sentido da vida. Eu não sei vocês, mas eu já pensei sobre como não desperdiçar a minha vida. As nossas vidas é um presente raríssimo que Deus nos deu. E todo cristão genuíno deveria fazer a si mesmo essa pergunta: como não desperdiçar a vida? Aquilo que Deus nos deu. Eu não sei você, mas eu conheço várias histórias de pessoas super talentosas, pessoas com grandes potenciais, mas que morreram de forma precoce. E você, é como diz o ditado, né? Depois que morre todo mundo vira santo. Mas se nós formos ser sinceros, a maioria das pessoas que estão morrendo de forma precoce tem desperdiçado o dom precioso que é a vida. Nós só temos uma vida. E cada momento é singular, é único. Esse momento que nós estamos aqui, este culto é único. Não existe outro culto igual a esse. Não existe outro momento igual a esse. Essa palavra que eu estou compartilhando com vocês é única. Porque a vida, ela é feita de singularidades, de coisas únicas. Existem momentos únicos que nós vivemos com os nossos filhos, existem momentos únicos que nós vivemos no ministério, existem momentos únicos que nós vivemos em um relacionamento. Então nós fazemos essas perguntas: qual é o sentido da vida? Como não desperdiçá-la? Como otimizar o tempo? Como chegar nos resultados almejados? E eu tenho pregado e falado sobre metas, sonhos, objetivos. Eu acredito que o cristão ele precisa ter isso na sua vida. O povo de Deus precisa olhar
para o futuro e precisa projetar aquilo que ele almeja conquistar. Porque os ímpios, por muito menos, estão projetando, fazendo planos. Eles, não tendo o Deus que nós temos, estão animados e empolgados em relação ao futuro. E nós que temos o Deus que a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não temos planos nenhum, perspectiva nenhuma, projetos nenhum. Estamos vivendo à deriva. Estamos vivendo à mercê. Então, uma semana é igual a outra. Mas eu estou aqui para te dizer, não é isso que Deus quer para mim e não é isso que Deus quer para você. Então, refletindo, fazendo perguntas, filosofando, eu me cheguei a essa pergunta: como viver bem aqui sem perder o foco da eternidade? Porque me parece, foi nos ensinado, principalmente pela teologia católica, que você tem que sofrer aqui para herdar o céu. Que você tem que ser pobre aqui para ser rico no céu. Que você tem que perder aqui para ganhar no céu. Mas quando eu olho para a Escritura, de fato existe um sacrifício. Mas a vida abundante que Jesus nos promete é uma vida terrena. E Deus não quer que o povo dele seja o povo marginalizado da terra, que vive à margem. Os crentes têm que ser os dependentes. Os crentes têm que ser aqueles que sempre serão dependentes de benefício de governo, dependentes de igreja, dependentes do patrão, dependentes. Não, amados. A promessa bíblica é que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda. Então nós precisamos desconstruir esse pensamento católico que há dentro de nós. Eu preciso ser miserável, eu preciso sofrer, porque só assim eu terei uma bênção da parte de Deus. Não, não é isso não. Não é isso. Jesus pediu para o jovem rico doar todos os seus bens, não porque Jesus tinha um problema direto com o dinheiro, mas sim porque o coração do jovem rico estava naquilo e não em Jesus. Para Zaqueu, Jesus não pede para ele doar, para ele desfazer tudo, porque Zaqueu já tinha um coração generoso. José de Arimateia, um homem rico, pessoas prósperas. Quando nós olhamos para a história dos patriarcas, amados, nós não encontramos nenhum miserável. E eu quero usar essa palavra para que a gente se sinta incomodado em relação a isso. Por exemplo, Abraão era muito rico. Antes de Deus o abençoá-lo e fazê-lo mais rico ainda, ele já era muito rico. Isaac era muito rico. Jacó, o Israel, muito rico. José, muito rico. Moisés, muito rico. Davi, muito rico. Salomão, muito rico. E eu estou usando esse termo dinheiro para que seja fácil o aprendizado, mas não se trata apenas de dinheiro. Jó, muito rico. Jesus, muito rico. Filipenses diz que Jesus, sendo rico, abriu mão da sua glória. E nós precisamos ter esse mesmo modo. O modo no qual as riquezas não dominam os nossos corações. Amém? Então, como viver bem sem perder o foco da eternidade? Porque tem gente que, se começar a ser abençoado,
perde a salvação. Perde o foco da eternidade. Então a pergunta que eu me fiz refletindo sobre a vida é: como viver bem sem perder o foco? Eu já fiz várias vezes essa oração. Eu disse: Deus, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero ser rico. Eu não gosto da pobreza, eu não sei vocês. Mas se isso me tirar do teu reino, Senhor, então afasta de mim. Se isso me roubar de ti, então não. Isso tem que ser instrumento para potencializar tudo aquilo que o Senhor já está fazendo através da minha vida. Para potencializar as ideias, para potencializar o chamado, para potencializar o reino. Quantos estão entendendo? E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Como viver bem aqui sem perder o foco da eternidade? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes. Existe algum segredo para entrar bem nas novas estações que estão diante de nós? Eu estou falando sobre estações. Estamos em uma nova estação. Não é que vamos entrar, entramos. E eu não sei se você está usufruindo dos benefícios dessa nova estação. Existem várias questões espirituais que estão confluindo ao nosso favor. E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Esse não é o momento de esmorecer. Esse não é o momento de parar. Esse não é o momento de retroceder. O mundo está se movendo na esfera geopolítica, na esfera espiritual. E a igreja tem uma nova oportunidade de viver coisas como nunca antes. Você, eu, nós estamos vivendo o tempo em que os milagres e os prodígios que nós um dia ouvimos falar já estão se materializando no nosso meio. Eu queria que você entendesse isso. Amém? Existe algum segredo para entrar bem nas novas estações que estão adiante de nós? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Porque não basta estar na estação, é preciso decifrá-la, é preciso discerni-la. Estamos vivendo em um momento de crise, o país está em crise, o café está um absurdo, o ovo está encarecendo, o país está em crise. Negar isso é negar a realidade, é ser negacionista. O real já bateu 5,7 de dólar. Eu já expliquei isso aqui, mas só para fins didáticos. Se você ganha R$1.500 e o dólar sobe para R$6, como chegou recentemente, significa que o seu salário caiu. A sua aposentadoria caiu, porque o país está em crise. Só que em um momento desse como crise, tem muitas pessoas se dando bem. Eu mesmo, na função que eu estou estudando e estou trabalhando, eu estou me dando muito bem. Porque eu estou trabalhando e ganhando em dólar, não em real. Então eu estou me dando muito bem. E a crise, ela está para todo mundo. Mas se você souber decifrá-la, se você tiver expertise e se você tiver sabedoria, você sai do outro lado melhor do que como você entrou. E a estação de Deus é isso. A estação chegou, estamos na estação. Só que sem discernimento e sem decifrar o que é essa estação exige de nós, será apenas uma estação. Alguns cristãos, alguns crentes vão dizer, não estou vendo estação nenhuma. E não vai ver mesmo.
Então é aqui que eu quero trabalhar com vocês. Existe algum segredo para entrar bem nas novas estações que estão adiante de nós? A resposta é sim. E aqui eu quero trabalhar a palavra segredo não como aquilo que a ninguém deve ser revelado, mas sim como uma senha, um código, uma chave de acesso. A Bíblia nos fornece várias chaves de acesso sobre a vida. A Bíblia é um livro sobre vida. E eu estou amando a leitura, porque é incrível como a Bíblia, ela é como eu disse no último culto, ou não sei se disse ou não, mas estou dizendo nesse. Se você cavucar, se você minerar como uma mina de ouro, você consegue encontrar tesouros na palavra de Deus. Você precisa ser apaixonado pela Bíblia. Não adianta a gente fazer a nossa leitura todo dia se não tiver paixão pelo texto. Porque a gente não consegue extrair nada, só torna cansativo. Então a Bíblia nos fornece várias chaves de acesso sobre a vida. Se você ler a Bíblia como se estivesse cavando uma mina de ouro, você vai encontrar o seu tesouro. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma dessas chaves que tem chamado a minha atenção ao longo da semana. Eu estou pensando nisso já faz um bom tempo. Eu parei e comecei a prestar atenção. Cara, olha só como isso aqui se parece muito com isso aqui. E como isso aqui me ajuda nisso aqui e faz a diferença. E eu quero esclarecer isso para vocês. Algo que eu andei observando sobre a vida e lendo a Bíblia, eu falei, uau, isso aqui é incrível. Essa chave se chama um treino para o futuro. Você pode repetir isso comigo? Um treino. Vamos lá. Como quem tem fé. Um treino para o futuro. A expressão corporal fala muito sobre o nosso estado de espírito. É por isso que o salmista, a palavra sempre está nos mandando e nos orientando a se mover, a se expressar. É incrível como o corpo, a expressão corporal não mente. Então pense nisso. Repete comigo, um treino para o futuro. O futuro parece algo incerto. Muitas pessoas têm medo do futuro. E têm medo por motivos óbvios. Dá até para entender. Porque a vida é monótona. Medo do futuro porque o futuro será mais do mesmo, se não piorar. Medo do futuro porque não se planta nada. Perspectiva zero. Porque se o futuro dessa pessoa puder contar com ela, já era. E a palavra sobre futuro. E quando nós falamos sobre futuro, irmão Ramiro, nós precisamos fazer essa pergunta. O teu futuro, Marcos, o teu futuro, Neuza, pode contar com o seu presente? Porque se não puder contar, igreja, não existe futuro. Existe um presente que se repete sempre. Existe mais do mesmo. Não há novidade. Então, para muitos, o futuro causa medo. Porque o futuro não pode contar com ele, com ela. O futuro parece algo incerto. Muitas pessoas têm medo do futuro. A ansiedade é uma doença característica sobre a incerteza do futuro. Muitas pessoas perdem o sono por causa da ansiedade. Mas existe um outro sentimento que nos faz perder o sono. Que são as expectativas. Repete comigo, as expectativas. Você pode perder o sono pela ansiedade, pelo medo, ou as expectativas.
pode te roubar o sono. A escolha é sua. A ansiedade é um medo por não saber como será. A expectativa é exatamente o oposto. Por saber exatamente como será, somos inundados por um otimismo e não vemos a hora do futuro chegar. Eu várias vezes perco sono, porque eu vi a foto do futuro. Eu vi a minha foto do futuro, eu vi a foto da minha família do futuro e acredite, é incrível. E às vezes me rouba o sono, às vezes eu estou ali, estou planejando como será. Cada detalhe. E vocês serão testemunhas. Olha, o pastor Tiago avisou. Olha, o pastor Tiago está falando. Olha, ninguém deu mole para o pastor Tiago, mas olha lá onde ele está. Olha lá o que aconteceu. Olha lá onde chegou. Quem está entendendo essa palavra? Como alguns sintomas são parecidos, ansiedade, expectativas. Na maioria das vezes colocamos tudo no mesmo pacote e dizemos, é tudo ansiedade. É algo parecido com o que os psicólogos chamam de ansiedade boa. Eu não sei vocês, mas o futuro de Deus para mim me faz, às vezes, perder o sono. Tanto o futuro desta era, quanto da vindoura. Eu gosto de ler ali Apocalipse 23, 24, e gosto de me ver naquela cidade, a cidade que descia do céu. Eu gosto de ver e de ler o texto e de imaginar, e lá não haverá enfermidade, lá não haverá choro, lá será... Eu gosto de me imaginar e de me ver. Eu tenho promessas de Deus e eu gosto de me ver vivendo essas promessas. Eu tenho sonhos de Deus e eu gosto de me ver vivendo esses sonhos. E isso me empolga no presente. E isso não me faz trazer um sermão michuruca, com perdão da palavra. Porque muitos, na mesma condição que eu, pregando a uma igreja pequena, não teria tanto esforço e tanta dedicação em preparar um sermão. Nós sabemos que é assim. Mas por enxergar o futuro é sempre o melhor. O meu serviço é sempre o melhor. A minha dedicação é sempre a melhor. Eu tenho uma imagem incrível do futuro de Deus para mim e para minha família, e eu não quero perder essa imagem de vista. Eu vi a terra prometida e eu tenho um ótimo relatório sobre ela. Você tem um relatório da terra prometida? A terra prometida não é o céu, amados. Amém? Diz a Bíblia, nós estamos lendo que na terra prometida tem gigantes. Nós não temos gigantes no céu para lutar. A terra prometida são os sonhos e os projetos de Deus para nós aqui na terra. Agora, alguns têm uma leve visão, um sonho, uma mensagem profética daquilo que Deus pode fazer na vida dele, mas tem um péssimo relatório a apresentar. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar lá. Ah, mas eu não tenho condições. Qual é a imagem que você tem do seu futuro? O texto que nós lemos fala de um futuro presente. O texto fala de um reino, o reino dos céus. Amém? É isso que o texto fala. O reino dos céus também será como um homem que ao sair de viagem. Jesus está falando sobre o reino dos céus, sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, e ele está esclarecendo sobre como funciona o reino dos céus. Como funciona esse reino. E é isso que eu quero que vocês entendam. O texto fala de um reino. Jesus, ele vem e aos 30 anos ele começa a exercer o seu ministério e a sua mensagem é: arrependa-se, pois o reino de Deus é chegado, pois o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está dentro.
Então Jesus, ele está inaugurando uma nova era. Qual era? A era do reino de Deus. A era do reino dos céus. Então aquilo que os discípulos estavam vivendo não era nada comparado àquilo que eles iriam viver. Porque os discípulos olhavam, presta atenção aqui, olhavam para o Império Romano, os discípulos olhavam para os fariseus, para os coletores de impostos, para o sistema religioso da época, e os discípulos, não, esse reino, o que esperar desse reino? Mais ou menos nós, como agora, nós olhamos para o presidente que só está roubando, viagens absurdas, gastando o dinheiro do povo, o preço dos alimentos subindo, empresas sendo quebradas, pessoas perdendo seu emprego, mentindo descaradamente. E Jesus, em um cenário desse, diz assim: olha, arrependa-se, pois o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem. A mensagem é: arrependa-se, pois eu tenho um futuro brilhante para você que começa agora. É incrível como o reino de Deus, uma mensagem futurista, que nos traz esperança no aqui e agora. O reino de Deus não é para o amanhã, o reino de Deus é um start que começa quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. A Bíblia diz que ninguém pode entrar no reino se não nascer de novo. Muitas pessoas foram batizadas, mas ainda não nasceram de novo, porque nascer é outra pegada, é uma outra mentalidade, é uma outra cosmovisão de mundo. Quem está entendendo? Então, Jesus está falando assim: o reino é um futuro presente. O texto fala de um reino, o reino dos céus. Ao contrário do que muitos pensam, o reino dos céus não está limitado aos céus. Ele não está limitado a um espaço geográfico. Não é um reino que é exclusivo dos céus. Não, quando Jesus disse que o reino dos céus chegou, Jesus está falando que a cultura dos céus está invadindo a terra. Que o nosso modo de viver agora é como nos céus. Por isso que a oração que ele nos ensina é que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no... Quem está entendendo essa mensagem? Você está vivendo como nos céus? As suas decisões são tomadas baseadas em uma cultura do reino dos céus? A roupa que você coloca, eu insisto nisso há vários cultos. Os lugares que você frequenta, as músicas que você ouve. Porque não se iluda, meu irmão e minha irmã, ou estamos no reino ou não estamos. As coisas que você compra, o reino dos céus, não espere viver o bônus do reino dos céus se você não está disposto a sofrer o ônus. Esperamos: Senhor, me abençoa, Senhor, me prospere, Senhor, prospera esse projeto meu, esse sonho meu, e o aparelho que rouba sinal de TV está lá. Pirata, roubando. E a Bíblia é clara: os que roubam não herdarão o reino. Nem os imorais, nem os idólatras. Queremos um futuro brilhante, mas não estamos dispostos a desapegar da mediocridade do presente. Pastor, esse
tênis aqui, da Nike, é falsificado, mas tá bom para mim. Tudo bem. Outro dia a pastora falou comigo assim, para de falar essas coisas. Não adianta insistir. Mas eu falo daquilo que eu vivo, amados. Das bênçãos que me seguem. E daquilo que eu entendo do texto sagrado. Então, ao contrário do que muitos pensam, o reino dos céus não está limitado aos céus. O reino dos céus se faz presente na terra. O reino dos céus está ampliando o seu território e está recrutando pessoas. Alguns cristãos têm uma cosmovisão pessimista. O mundo está um caos. Quando eu olho para o mundo, eu vejo uma igreja que está crescendo de forma triunfante como nunca antes. Nunca na história da igreja protestante houve o número de convertidos que há como nos tempos atuais. É a maneira como cada um enxerga. Por isso que dificilmente você vai me ver desanimado, desmotivado, porque a minha motivação e o meu ânimo está ancorado no futuro de Deus para a minha vida. E eu já vi essa imagem, e é lindo. Existem dois reinos em colisão, o reino da luz e o reino das trevas. Existem duas formas de viver a vida, ou dentro do reino da luz, ou dentro do reino das trevas. E às vezes viver dentro do reino das trevas não é sobre fazer macumba, ir lá na boate, dançar, rebolar até o chão. Não, amados, não. Às vezes viver no reino das trevas é só viver uma vida medíocre. Só viver uma vida cristã medíocre. O diabo não quer te tirar da igreja se ele tirou a igreja de você já. Pode vir para a igreja. Se a igreja não está mais dentro de você, já não é mais, já não faz mais sentido, pode vir para a igreja. O reino, a mensagem, a salvação, se tudo isso não é mais levado em consideração, você acha que o diabo está preocupado, amados? Então existem duas formas de viver a vida. Ou dentro do reino da luz, ou dentro do reino das trevas. Existem duas formas de pensar. Ou pensamos na perspectiva do reino dos céus, ou pensamos na perspectiva do reino da terra. O reino dos céus é o futuro de Deus para nós. É um futuro brilhante, um futuro de paz e prosperidade, um futuro de saúde e abundância, um futuro de alegria e amor, um futuro de novidades e bênçãos sem fim. Muitas pessoas já acessaram esse futuro, outras ainda não. Jesus, falando sobre o reino, revela algumas coisas interessantes que precisamos tomar notas. E eu quero hoje aqui destacar algumas coisinhas. Vou terminar no horário, não se preocupe. Algumas coisitas importantes que precisamos destacar, que precisamos tomar notas. Jesus está falando sobre o reino, sobre esse futuro. E Jesus disse, versículo 14, se você tiver com a sua Bíblia, acompanha comigo. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Amém? Primeira coisa que a gente precisa tomar nota sobre o reino dos céus. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A primeira coisa que precisamos tomar notas é que tudo aquilo que está sobre a responsabilidade dos servos é porque o Senhor os confiou. É porque o Senhor os deu. É porque o Senhor os permitiu. Pastor, do que o senhor está falando? O que é isso? Quem é esse homem? Amados, de uma forma mais didática,
Esse homem que saiu de viagem e confiou seus bens aos servos é Jesus. É Jesus. Ele é o dono do reino. Ele é o senhor da mansão. Ele é o dono do palácio, do castelo real. Então diz o texto: o reino dos céus é como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, a primeira coisa que precisamos nos ater é que tudo aquilo que está sobre a responsabilidade dos servos é porque o Senhor os confiou. Se você é servo, saiba que a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus, o teu periquito é de Deus. O teu cachorro é de Deus. Ele os confiou. A tua bicicleta é de Deus. O teu videogame é de Deus. O teu trabalho é de Deus. O teu ministério é de Deus. O teu talento é de Deus. Jó entendeu isso bem cedo, quando disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei. Essa é a verdade nua e crua da vida. Nós não temos nada a não ser aquilo que Deus nos dá. Essa é a primeira coisa que a gente precisa tomar nota. O Senhor confiou os seus bens a seus servos. Isso é o reino de Deus. Amém? É incrível como Deus nos deixa ter acesso a coisas que são exatamente importantes para a próxima fase que nós vamos viver. Eu já estive em lugares que mudaram a minha mente, que foram oportunidades que Deus me deu de estar lá. Eu já influenciei pessoas que foram gratas. Cara, eu precisava entender essa mentalidade. Que bom que a gente teve amizade e você pôde compartilhar um pouco comigo a sua maneira de pensar. Você deve ter aí os seus exemplos. Situações que te trouxe sabedoria e que depois, num futuro não muito distante, você conseguiu resolver de uma forma eficaz. Eu aprendi isso aqui com fulano, eu aprendi isso aqui naquela situação. Então é incrível. Deus nos permite ter acesso a coisas que são extremamente importantes para a próxima fase. Samuel teve acesso ao santuário mesmo antes dele ser sumo sacerdote. Ele foi treinado para aquela posição. Em um primeiro momento, dentro do reino, os servos são administradores. Entende isso aqui? Jesus disse: o Senhor saiu de viagem e confiou os seus bens a seus servos. Os servos tornaram-se administradores do bem do Senhor. O que eu e você é? O que nós somos administradores. Não se esqueça disso. Um dia, nós vamos ter que prestar conta da criação dos nossos filhos a Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Um dia, nós vamos ter que prestar contas daquele acerto que a gente recebeu. Porque tudo é Deus dando e é para a gente administrar. Um dia nós vamos ter que prestar conta daquela oportunidade que a gente teve e recusou. Um dia nós vamos ter que prestar contas daquela oportunidade que a gente aceitou e não fez bem feito. Um dia nós vamos ter que prestar conta do nosso casamento. Um dia nós vamos ter que prestar contas. Um dia nós vamos ter que prestar contas. A palavra diz assim. Olha que interessante. Em um primeiro momento, dentro do reino, os servos são administradores. Na cultura do reino, não se torna administrador se não for um servo.
Deus não vai deixar nada na sua mão se você não for servo. Cuida disso. Às vezes nós estamos pedindo algo grande, mas não temos maturidade para lidar. E Deus não é irresponsável. Ele não vai dar um carro para quem não sabe dirigir, para quem não tem carteira. É só um exemplo simples para você entender. Amém? O único que não... olha só isso aqui. Em um dado momento, as pessoas olharam para os servos, olharam para aquilo que estava sob a responsabilidade deles e acharam que eles até tinham virado senhores. Porque existem momentos que Deus nos abençoa de uma forma tremenda. Mas só que nós não podemos esquecer que não somos senhores, e sim que somos servos. Jesus não disse que o homem se mudou. Jesus disse assim, o reino dos céus também será como o homem que ao sair de viagem. Jesus não falou que o homem se mudou. Jesus falou que o homem saiu de viagem. Pastor, eu não estou entendendo. O que Jesus quis dizer é que o homem vai voltar. Quem se muda não volta, mas quem sai de viagem volta, amados. Quem está entendendo essa mensagem? A volta do Senhor é um futuro que os servos jamais podem esquecer. O presente dos servos estava diretamente ligado ao futuro deles. A maneira como você lida com a missão que Deus te deu. Eu vou continuar essa mensagem em um outro culto.